Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez sermos alimentados por Tua boa e preciosa palavra, Senhor. Que o Senhor nunca deixa faltar esse lugar. Nós somos muito gratos, meu Criador, pelo alimento, por estar diante da mesa e receber a palavra que conforta, que consola, que liberta o nosso coração do medo, da preocupação, do desespero, e nos dá a certeza que não estamos sozinhos nessa vida. Existe um Deus dentro de você que te ama e que já te abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Portanto, declaro todos com a mente de Cristo para entender a palavra de hoje em um nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com as suas palmas bem forte. Graças a Deus. Que bom. A reunião de hoje tem por título, por nome, anote: Tem faltado gratidão no ser humano, parte 2. É a palavra de hoje. Tem faltado gratidão do ser humano para com o outro ser humano e do ser humano para com Deus. Tem faltado gratidão do ser humano para com o outro. A gente tem visto muito isso. A gente tem visto pessoas que não dizem obrigado. Não é verdade? A gente tem visto pessoas que não agradecem, pessoas que dão as costas para quem tanto lhe ajudou, para quem tanto lhe apoiou. Você olha assim, meu Deus, como que essa pessoa me trata com tanta frieza, como se eu nunca tivesse feito nada por ela, e eu ajudei tanto essa pessoa, eu fiz tanto por essa pessoa, e hoje essa pessoa me retribui com frieza, finge que conquistou sozinho as coisas, sem a ajuda de ninguém. E outros que roubam você, mesmo você tendo ajudado, mesmo você ter feito muito por essa pessoa te rouba, até dentro da sua própria casa. Você é vítima de situações como essa. E olha que você ajudou essa pessoa vem e te rouba, literalmente, rouba você. Isso causa dor. Isso entristece. Mas mesmo assim, você que tem ajudado, você que tem apoiado, você que tem feito a sua parte, você está no lucro. Diga, eu estou no lucro. Você está no lucro, abençoado. Você semeou o bem e não deixou que o veneno daquela pessoa passasse para o seu coração, que é a tal da ingratidão. Isso é muito importante, você não deixar o veneno daquela pessoa ingrata que você apoiou, que você ajudou e que hoje te trata com frieza, essa ingratidão passar para o teu coração. A Bíblia, o Evangelho mais precisamente, em uma das cartas do apóstolo Paulo, deixou isso bem avisado, que os homens nos últimos dias serão egoístas, avarentos, arrogantes e ingratos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. E você pode também acompanhar aqui no telão, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Olha só, começa assim. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, isso já no tempo de Paulo para cá, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas. Pessoas que pensam só em si mesmo. Egoísta, avarento. Serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Vai vendo. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais,
E a gente vê isso de duas maneiras: ao Pai, figura humana, e ao Criador. Pessoas que andam afastadas, pessoas que não meditam na palavra de Deus, pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que não se envolvem em nada de Deus, porque carrega o pensamento que já tem Deus no coração e não precisa de mais nada. E não é isso que ensina a Bíblia. Desobediência. Esse trato que a gente vê aí de pessoas, de certos filhos com o pai e com a mãe, isso não é honrar pai e mãe não, que a gente tem visto aí, misericórdia. Isso não é honrar pai e mãe, o que a gente tem visto aí de certos filhos. A frieza, a falta de consideração, filho que rouba dentro de casa, filho que leva a mãe e pai para o prejuízo financeiro, usa cartão, compra coisas indevidas e endivida aquela pessoa. Isso não é honrar pai e mãe, o que a gente tem visto aí. Então a Bíblia diz que essas coisas já estão acontecendo. Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Os homens se tornariam também traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de quem? De Deus. Mas eu chamo a sua atenção para o verso 3, desafeiçoados. A Bíblia está dizendo que o homem se tornaria desafeiçoado, uma pessoa que não tem sentimento pelo outro, não tem sentimento de amor, não tem sentimento de gratidão, não tem consideração, não tem sentimento de nada. Tem pessoa que não tem sentimento de nada, nem pelos seus dentro de casa. Nada. E qual é a nossa luta? Para que isso não venha nos atingir. E não termos isso em nós. Para que a gente não venha se tornar um desafeiçoado também. É aquilo que eu falei no princípio. A nossa luta é para que a gente não se torne frio, é para que o veneno do outro, aquele caráter ingrato, contamine o nosso coração. Então, estar congregando tem esse propósito, para que você não seja envenenado por pessoas que têm um caráter assim. Agora, como deve ser o nosso coração para com Deus? Um coração eternamente agradecido. Porque o ser humano, ele também tem sido arrogante, ingrato para com Deus. Existe ingratidão do ser humano para com o outro ser humano, como eu falei no início, e existe ingratidão do ser humano para com Deus. O ser humano também tem sido arrogante, ingrato para com Deus. Ele acha que resolve a vida dele sem Deus. Sem Deus, nenhum de nós se alimenta, nem fisicamente e nem espiritualmente. É Ele que supre todas as nossas necessidades. É Deus que nos capacita. Amém? A sua vida hoje aí, louvado seja, o seu viver, tendo o que você tem, é graças a quem? A Deus. Paulo diz que em tudo devemos dar graças a Deus. Graças a Deus. Porque esta é a vontade de quem? Do Senhor. Então tem muita gente que não está praticando esse mandamento, essa vontade, que é dar graças a Deus por tudo. Pela conquista, pela roupa que você comprou, pela comida que está na mesa. Eu recebo que com esse tema você aprenda a ser mais agradecido. Pelas conquistas, pelo trabalho, pelo pouco, pelo muito, pela comida que está na mesa. E se liberte das murmurações e reclamações. Tem pessoa que vive reclamando muito de tudo. Misericórdia. Então temos que ser mais agradecidos. Tendo o que você tem ou não. Tendo conquistado ou ainda não. Louvado seja Deus. E entenda, tudo que você tem, tudo que você é hoje, o livro de Eclesiastes diz, no capítulo 5, verso 19, quem é o autor de tudo isso? Coloca aqui no telão se tiver, por favor. Começa assim, ó. Eclesiastes 5:19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu o quê? Riquezas. Quem é que prospera você nas finanças? Deus. Olha só.
quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles o quê? Comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de quem? De Deus. Se Ele não te der, você não tem. Por isso que em tudo devemos dar graças a Deus. Se Ele não te der, você não tem. A tua aposentadoria, essa porta de trabalho aberta, a renda que chega na tua vida, seja ela pequena ou grande, é dom de Deus. E você deve ser muito agradecido. Muito obrigado, meu Deus. E recebo o que dê para fazer tudo em nome do Senhor Jesus que eu preciso. E a fidelidade no caminho, nisso tudo é muito importante. Amém? Você ser fiel aos seus dízimos e ofertas. Por isso, com essa leitura, devemos ser eternamente agradecidos. Um povo que reconhece que sem Ele, você nada pode fazer. E reconhecer mais do que isso que estamos lendo, que só Ele pode acalmar teu coração. Tem momentos na nossa vida, tem certos problemas, adversidades, ventos, preocupações, que só Deus para acalmar nosso coração. Só Deus abençoado. E você deve também reconhecer isso. Graças a Deus. Porque eu estava com uma dor tão forte no meu peito, eu orei ao Senhor, pedi para Ele acalmar meu coração, porque a preocupação, o nervosismo era muito grande. Só Ele para acalmar, só Ele para curar você. A medicina está aí, louvado seja Deus. Mas existe um limite. E só Deus para curar. É Ele que pode me dar conquistas e abrir portas, realizar milagres em nossa vida. O apóstolo Tiago, também usado por Deus, diz algo muito importante. Se tiver aí, coloca no telão, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Amém? Ou seja, todo benefício recebido, todo bem que a gente tem recebido, toda provisão vem de quem? De Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Diga, eu recebo essa palavra. Então, tudo que temos recebido vem de Deus para a nossa vida. A gente vê, eu acredito que você tem percebido isso também, como eu, a gente vê às vezes certas pessoas no seu falar dizer assim: se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, se eu não trabalhasse, eu queria ver. Mas nunca dá honras e glórias a quem? A Deus. É sempre eu. Se eu não fizesse, se eu não trabalhasse, se eu não tivesse ido lá, se eu, nunca glórias a quem? A Deus. Então isso precisa mudar, você que me ouve aí do outro lado. É sempre esse eu. Se eu não tivesse entrado num concurso, jamais eu teria passado. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse... Quem é que nos capacita? Deus. Você poderia ter feito o concurso, você poderia ter feito o que for. Mas quem é que abre a porta e fecha a porta? Deus. Abençoado. Você pode fazer a faculdade que for, mas é Deus que capacita. Você pode estar no concurso que for, para tomar posse da profissão que for, mas se Deus não abre a porta, você não chega a lugar nenhum. Você não é aprovado, você não é escolhido, você não passa. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Nós temos que reconhecer isso. A glória é do Senhor, do nosso Criador, que não é só Criador do ser humano, mas é Criador de todo o nosso sustento. Todo o nosso sustento, Deus é responsável. Eu quero que você medite comigo no Salmo 145, verso 14 agora, até o verso 20. Aqui no telão, eu vou ler até o 20 para depois a gente meditar, tá? O Senhor sustenta a todos os que caem,
e levanta todos os abatidos. Quem é que realiza isso? Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento ao seu tempo. Então Deus nos alimenta espiritualmente e fisicamente. Então todo o nosso sustento vem de quem? De Deus. Porque quem foi que criou a semente para que venha surgir o fruto? Deus. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Você que tem sonhos realizados, você que conquistou algo agora recentemente, quem foi que realizou isso? Está se confirmando o que eu acabei de falar agora. O desejo dos viventes. Quem são os viventes sobre a terra? Somos nós. Pastor, acabei de tomar posse de algo que me deixou muito feliz. Quem foi que realizou esse desejo? Deus, está escrito. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guardará todos os que o amam, mas todos os ímpios serão o quê? Destruídos, ou seja, aqueles que andam na carne perecerão. Aqueles que não querem se envolver, aqueles que não reconhecem que precisa de Deus. Porque tem pessoas que andam sobre a terra com aquele sentimento de achar que é autossuficiente e que não precisa estar sentado como eu e você para ouvir a palavra de quem? De Deus. Então esse acaba perecendo. Agora vamos por parte. Verso 14, uma vez mais. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Isso é uma grande verdade. Você já deve ter tomado posse dessa palavra na sua vida em vários momentos. Em vários momentos. Quantas pessoas têm superação na vida? Não é verdade? Muitas. De doenças, de acidentes, o carro que capotou várias vezes, de repente é o caso de quem está me ouvindo, né? Pastor, o carro capotou, virou, e por um milagre, a pessoa saiu salva daquela situação. E é por um milagre mesmo. E quem realizou esse milagre? Deus. Porém, tem pessoas que têm superação na vida, e depois a pessoa acha que foi o quê? Sorte. Eu tive sorte. E outros que dizem, olha, você é sortudo, hein? Você escapou daquela enfermidade. Você ficou quantos dias internado no hospital? Eu fiquei 15 dias. Olha, você é sortudo. Ah, realmente eu tive muita sorte. Eu também fui livrado de um acidente aí de carro. Nossa, muita sorte na minha vida. É outro que pensa que foi a reza com pinhão roxo. Já o outro acha que foi a oração que recebeu na igreja com sal grosso e arruda. O outro que reconhece, não, foi o santo que me protegeu, porque ele é padroeiro daqueles que estão no trânsito. Mas quem realmente realizou, quem realmente levanta, que providencia tudo em nossa vida é quem? Deus. Tudo foi Deus. Mas você já percebeu o tanto de pessoas que têm superação e depois fala que foi o santo? Pessoas que têm superação na vida, depois falam, não, foi a reza que eu recebi. Outros que têm superação de acidentes, doença, não, foi a corrente, foi o manto, foi o objeto, foi Deus abençoado. Foi Deus, porque Ele diz, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Então foi Deus. Abençoados, você que me ouve também, se eu venci essa etapa na minha vida aqui, se eu cheguei a esse ponto da minha vida, foi Deus. Coloque isso na sua cabeça. Foi Deus. Amém? Se eu conquistei essa casa, esse terreno, esse carro, esse salário, foi Deus.
Ah, mas o marido falou que foi à faculdade, se você não tivesse faculdade não teria esse salário. Mas quem me capacitou para me dar sabedoria foi Deus também. Então, não tem como não dizer que foi Ele. Tudo é Deus. Essa conquista e a capacitação que Ele te dá. Se eu casei, foi Deus. Se eu tenho um teto, foi Deus. Se eu tenho esse trabalho, foi Deus. Se eu não morri naquele dia, quem me deu esse livramento? Foi Deus. Então, abençoado, tudo na sua vida você tem que reconhecer que foi Deus. Sempre dando graças a Ele. Só que esse falar não é só por falar. A mensagem de hoje não é para você realizar um agradecimento só por dizer, só por falar. É na prática. O agradecimento, a pessoa que é agradecida a Deus, ela tem vida com Deus. Ela tem um envolvimento com a palavra. Eu não estou convidando você a ouvir uma palavra para você, obrigado Deus. Não é só para falar. Eu quero que você tenha vida com Deus. Eu quero que você se envolva com a palavra dele. Você tenha sentimento de amor por Deus. Como diz aqui, o verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Não é um agradecimento por falar apenas. É você ser agradecido a Deus, mas com envolvimento, com sentimento de amor mesmo a Deus. Amém. Aquele que é grato, ele se envolve com as coisas de Deus. Ele congrega como eu e você aqui. Ele tem tempo para Deus. Ele separa um tempo para meditar na palavra de Deus. Davi era um rei, cheio de compromissos, mas quando falavam para ele para estar meditando na palavra do Senhor, ele estava sempre o quê? Pronto. Tem até um salmo que diz, que fala sobre isso, muito importante, que ele tinha prazer de estar no templo físico para meditar na palavra de quem? De Deus. Abra também a sua Bíblia no Salmo 103, a partir do verso 2. Salmo 103, verso 2. Aqui tem um ensinamento também muito importante para todos nós. Salmo 103, a partir do verso 2. Davi aqui falando com experiência do Criador de todas as coisas na sua vida. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Diga, eu recebo essa palavra. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem é que dá saúde para o teu corpo? Deus. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz também justiça e julga a todos os oprimidos. Davi, ele teve esse entendimento, essa sabedoria, eu declaro você tendo também. Tem pessoas que só olham, que só foca no que ainda falta. Ela não olha naquilo que ela já recebeu. De repente você é essa pessoa. Tem pessoas que só foca no que falta. Ela só olha para aquilo que ainda não se resolveu e se esquece de agradecer pelo que já recebeu e por aquilo que já se resolveu. Tem pessoas que ela já tem um monte de coisa conquistada e resolvida na sua vida, mas ela só foca naquilo que ainda está faltando. Mas Deus ainda não me deu a minha casa. Bom, isso aqui está arrumado. Ela só foca naquilo que ainda não recebeu, naquilo que ainda está faltando, naquilo que não se resolveu. Mas recentemente Deus trouxe solução para um monte de coisas, mas ela só olha para aquilo que ainda não se resolveu.
Isso é falta de sabedoria, abençoado. Isso é falta de agradecimento na sua vida. Isso é falta de maturidade, meu irmão. Olha para o que Deus já fez, como diz aqui a palavra. Olha para o que Deus já realizou na tua vida. Olha para o que Deus já te deu, dentro de casa e fora de casa. Observa as tuas orações, as respostas que você já teve de Deus. E não te esqueça de nenhum feito do Senhor na tua vida. A gente tem que ser o tempo todo agradecido por tudo que Deus já fez. Amém. E procure ser uma pessoa de boa memória com relação a Deus. Porque eu sou. Tem momentos na minha vida, e isso é constante. Eu estou sempre recordando de coisas que Deus já realizou. E agradecendo. Obrigado, Senhor. Porque se o Senhor não tivesse me livrado naquele dia, já faz muito tempo, eu não estaria bem e feliz hoje. Então, muito obrigado, Senhor. Mas tem pessoas, não, mas eu já agradeci, pastor, coisa de 15 anos. Nem Deus lembra mais. Deus não lembra mais? Você está muito enganado. Nem Deus lembra mais. Deus lembra, e muito bem, de tudo que Ele faz na nossa vida, abençoado. É o ser humano que se esquece. Aliás, Deus, Ele não abandona, Ele não larga ninguém. É o homem que faz isso, mas Deus não. Então recebo você com esse agradecimento na sua vida, com esse entendimento que nós estamos tendo aqui. Agora vamos à palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. 8:3. E começa assim, ó, Deuteronômio 8, verso 3. Aqui fala daquele povo também que Deus usou Moisés para tirar da escravidão. E veja o que é que Deus fala, a exortação que Deus traz, e que vale para nós também, serve de alerta para todos nós. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Então, esse Deus permitiu toda a afronta que aquele povo passou, mas também trouxe o sustento, o livramento, e deu a eles também alimento espiritual através da vida de Moisés. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o quê? O homem, que é o alimento espiritual. O pão da terra sustenta a vida humana, mas a vida interior, a paz que a gente precisa, só buscando o alimento espiritual para você ter, abençoado. Só buscando que você tenha paz, porque o pão, a comida, feijoada, churrasco, isso não alimenta, isso não produz nada dentro. Isso aí é proteína só para o corpo. Só buscando a palavra que a gente tem consolo, tem conforto, o medo vai embora, você se liberta do pessimismo. Tem pessoas que elas são muito negativas. Qualquer assunto, mas será que vai dar certo, mulher? Mulher. Será que vai dar certo, mulher? Será que vai dar certo, mulher? Hein? Eu estou... Pessimismo, negatividade, pessoas que sofrem por antecipação. Ela nem foi ao local, ela nem chegou o dia, e ela já está sofrendo por aquilo. Então, quando você busca o alimento, você se liberta do pessimismo, da negatividade que existe na carne do ser humano. Como que um fruto vai nascer sem estar conectado na árvore? Não é verdade? Um fruto não surge do nada, sem estar ligado à sua árvore. Da mesma forma somos nós. Sem Deus, a nossa vida não desenvolve, não há um progresso. Você não dá fruto de amor, você não dá fruto de perdão, de paciência. Se tudo está difícil, se tudo está complicado para você, nas suas finanças, na sua saúde, verifica como está a sua vida com o Criador. Porque nós somos como ramos. E um ramo tem que estar ligado o quê? À videira.
Um fruto não surge sozinho, do nada. Todo fruto, para nascer, ele tem que estar conectado ao quê? A uma árvore. Então, se as coisas estão muito escuras, muito ruins, verifica se você não está afastado das coisas de Deus. Verifica e começa a colocar em prática o ensinamento, amém? Se você não está ligado à videira, nada acontece, nada dá certo, nada vai funcionar. Esse entendimento o Senhor Jesus passou para os seus discípulos. Abra também a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, verso 5. E começa assim, Provérbios, capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em quantas coisas eu devo reconhecer, eu devo ser agradecido, eu devo entender que é Deus por mim. Em todas as coisas. Amém? Amém. Todas as coisas, abençoado. Passe a ter um hábito maior de agradecimento. Tenha um hábito maior de gratidão a Deus por tudo. Até quando eu faço algo em casa, obrigado, meu Deus, pela saúde que o Senhor me deu para fazer isso aqui, porque eu poderia não ter saúde para me levantar. Mas tem gente que não agradece. Ela acha que tudo é bobagem. Eu agradeço a Deus quando eu estou tomando banho, porque tem pessoas que não têm água para tomar banho. Está na rua. E você tem. Eu acho isso também uma outra bobagem. Não é não, abençoado. Vai conversar com um morador de rua hoje. Pergunta para ele. Ele tem um desejo enorme de tomar um banho. Eu estou há 2 semanas sem tomar banho. Olha, como eu gostaria de tomar um banho. E como a gente tem todo dia água, a gente acaba esquecendo do agradecimento. A gente acaba, para mim é normal. É como tomar café de manhã. Eu não agradeço não, pastor. Pois tem gente que gostaria muito de ter um pão com manteiga para comer de manhã cedo e não teve hoje. Mas você teve. Então, passa a ter um hábito maior de ser agradecido pela comida. Tem pessoas que não agradecem nada pelo que comem. Nem de manhã, nem na hora do almoço, ela não agradece nada. Parece que é uma obrigação do Criador ter dado e que melhore aí, porque senão eu vou reclamar. Algo assim, né? Nós temos que ser agradecidos, abençoados. É a vontade de Deus que em tudo devemos dar o quê? Graças. Está descrito lá em Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Então muita gente está deixando de cumprir esse mandamento, que é vontade do Senhor, de ser agradecido em todas as coisas. Até a roupa que você vai comprar agora nas festas, graças a Deus, Senhor, que o Senhor me deu condição de comprar para mim, para os meus filhos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E eu estou podendo até ajudar uma pessoa, que eu estou levando também uma camisa aqui, uma roupa para uma pessoa que eu gosto muito e que está precisando. Graças a Deus. Agradecido. Olha, e essa vida de gratidão a Deus, vai te trazer muitos benefícios. Não é fazer como algumas pessoas fazem aí, não. Obrigado, universo. Obrigado, universo. Quem é o criador do universo? Então, eu tenho que agradecer a quem criou todas as coisas. Não vou ficar como um bobo agradecendo para o universo, como muita gente faz. Eu tenho que agradecer para Deus. E não para as coisas criadas por Deus. Então, nós temos que ser agradecidos a Deus por toda a provisão. E só a Ele somente. Amém? Voltando aqui. Reconheço em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo. Olha só, está vendo? E refrigério para os teus ossos. Uma pessoa que reconhece a Deus, ela também tem uma outra característica de obediência na sua vida e de prática. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A pessoa é fiel, o agradecido é fiel. Não tem lógica a pessoa dizer, eu sou muito agradecida a Deus. É? E você semeia? Não.
mas aqui diz que aquele que reconhece ao Senhor, ele vive tudinho que a gente está lendo até aqui. Amém? Ele honra ao Senhor com todos os seus bens, com as primícias de toda a renda. Aí vem a promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enfades com a sua repreensão, ou seja, com o ensino, com a orientação que Deus nos está dando hoje. Graças a Deus. E vamos estar de pé e agradecer a Deus na prática da oração. Vamos reforçar isso ainda mais em nossa vida, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmão. Te agradeço pela vida da minha família, da minha esposa, da minha filha, de todos. Te agradeço pela vida do pastor Heraldo, que está aqui com a gente, Senhor, firme no Senhor. Há muitos anos vivendo a graça de Deus em sua vida, assim como todos os demais. E eu também, Senhor, te agradeço, Deus. Te agradeço por nos manter na fidelidade ao Evangelho da Tua graça, porque eu jamais, Senhor, vou me curvar a esse sistema religioso, eu jamais vou me render a esse sistema de atrativos e de falsas revelações e de objetos e de idolatria e de imagens, jamais, porque o Deus que me salvou em Cristo Jesus, que me abençoou e que tem me sustentado e que tem me dado alimento espiritual e também me alimentado fisicamente, tem sido o Deus criador dos céus e da terra, o que me deu a Bíblia como palavra para a minha vida. É a Ele que eu serei sempre eternamente agradecido e só a Ele estarei rendido por todos os dias da minha vida sobre a terra. Eu jamais vou me render a um sistema que é doutrina de homens, que está cheio de invenções dos homens. Eu sou grato a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela palavra de hoje, pelo alimento espiritual que não tem o dedo do homem, mas que nos conforta e nos consola. Obrigado por todo o sustento, pelo Senhor nos capacitar, Senhor, porque Deus tem capacitado você para o trabalho, para as conquistas, para tomarmos posse de tudo que temos tomado posse por esses dias, em anos antes em nossa vida. É o Senhor que em tudo nos ajuda, que em tudo nos sustenta. E receba, abençoado, que no mais Ele proverá, que no mais Ele fará em tua vida, na tua saúde, no teu corpo que precisa nesse momento de cura. E eu recebo a saúde, a vida do Senhor Jesus ativada em você. O mais que você precisa no seu lar, no seu casamento, tenha confiança, tenha esperança no teu Deus, sem desistência, sem retroceder. Se apegue à palavra do Senhor. Creia que existe uma ministração de anjos que vai trazer solução para a tua casa, para o teu casamento, para as outras áreas que você está perseverando. E creia, confie, tenha paciência. Você vai tomar posse e já agradeça a Deus, porque é o governo dele que está sobre a terra, em nome de Jesus. É o governo dele que vai providenciar todas as coisas, que nos sustenta, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, agradeça tudo por esse lugar, pela vida dos servos de Deus que você tem aqui ao longo dos anos, há muito tempo aqui ministrando a palavra para o seu espírito.
Te dou graças, Senhor, por esse dia tão especial em que estamos comemorando 20 anos que o Senhor revelou a Tua graça e escolheu esse lugar para que o nosso espírito fosse vivificado, Senhor. Porque tem muitas pessoas que têm o espírito de filho dentro desse corpo, mas ainda não foi revelada a Tua graça. E o Senhor nos concedeu, Senhor, o entendimento, despertou em nosso ser a mente de Cristo para entender o quanto somos amados por Ti. Nós temos muito motivo para ser agradecido a Ti, para estar aqui Te buscando, Te adorando, Te exaltando, mas o principal motivo, Senhor, é a vida. Porque sem ela, tudo que conquistamos, seja casa, seja filhos, seja esposa, família, bens materiais, se não for a vida que o Senhor sustenta nesse corpo, tudo fica para trás, Senhor. E com a vida que o Senhor nos dá e a abundância que o Senhor promete, uma vida com abundância, é do Teu desejo, Senhor, que todos nós venhamos usufruir de tudo que o Senhor nos dá neste mundo, para comer, para se vestir, para possuir. O Senhor promete o melhor dessa terra. E esse é o convite que o Senhor faz. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra, só a graça de Deus, por intermédio dela, todos nós tomaremos posse. Assim eu recebo a nossa vida sendo sempre glorificada por Deus, para que venhamos glorificar a Ele pela sua eterna bondade que Ele tem tido para conosco e pelo seu grande amor que tem nos sustentado a cada dia. Pois assim eu recebo teu corpo em saúde plena, onde quer que esteja algum ponto de enfermidade, que porventura esteja, porque só tem um que pode te sondar por dentro e saber como que você está. Esse é o Criador. Eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bondade dele para com a sua vida, te curando, tanto na alma como também na carne. Assim eu recebo e declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, uma angústia bate na porta por algum pensamento carnal que nos sobrevém, tentando militar para que não venhamos ter paz. A carne, ela faz isso, te entristece do nada, sem nem alguma coisa ter acontecido. Mas eu recebo, você entendendo que você é mais que vencedor, que você é eleito e nunca, jamais você será abandonado pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Te declaro sempre em paz, tomando posse, em nome do Senhor Jesus Cristo, da sabedoria, da verdadeira palavra, do conhecimento da graça de Deus revelada em seu coração. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Deus, por esse ministério, por esse lugar, por essa palavra. Te agradecemos pela vida dos milhares que estão nos ouvindo agora, que sempre nos acompanham. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada pedra viva e por todos que estão aqui, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela palavra da Tua graça e por todo esse tempo que estamos aqui juntos e o Senhor mantendo, sustentando, para que outros sejam fortalecidos e renovados no conhecimento do amor e da graça de Deus. Você é abençoado, foi escolhido, predestinado para algo muito lindo, que é o Evangelho da graça de Deus. Portanto, leve muito a sério, porque Deus te confiou algo muito importante, muito precioso, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com as suas palmas, bem forte. Graças a Deus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus,
a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.